Antes da gente começar a maquiagem, a gente deve avaliar primeiro o formato do rosto para saber qual a técnica adequada para aquele tipo de rosto. Em seguida, a textura dessa pele, se essa pele é oleosa, se é seca, se é mista, para você estar usando o tipo de textura adequada da base do primer, ou se precisa de algum tratamento, água termal, enfim. Subtom dessa pele, a gente precisa prestar atenção também. No caso da Larissa, ela tem alguns pigmentos vermelhinhos aqui embaixo da pele dela, ela é amarelada clarinha, mas tem um subtom de vermelho. E nisso você já vai avaliando também a tonalidade da base, se ela precisa ser mais fria ou mais quente. Levando em consideração tudo isso, agora a gente vai começar o passo a passo da maquiagem. A parte técnica agora dessa pele, eu vou começar higienizando, vou usar uma água micelar, que ela não vai deixar nenhum tipo de resíduo nessa pele, para em seguida hidratar, porque como tem áreas que tá levemente ressecadinha, eu vou passar uma pitadinha de hidratante e em seguida um primer, para deixar essa pele com bastante emoliência, que eu vou precisar disso na hora de usar as cores e misturar as tonalidades para fazer o contorno. Na hora de higienizar a pele, de usar água micelar, eu vou passar bem gentilmente esse algodão com produto, porque como a Larissa já tem uma pigmentação vermelhinha por baixo da pele, se eu esfregar demais, a tendência de ela ficar mais vermelhinha ainda. Então é bem importante ter esse cuidado na hora da limpeza da pele. Essa é uma névoa de água termal. Essa água ela vai ajudar a acalmar esse vermelhinho e ajudar na hidratação da pele. No passo da aplicação do primer, eu já coloquei no pincel para agilizar esse processo. E esse primer ele é levemente hidratante, então eu já vou deixar uma pele com bastante emoliência, pronta para ser maquiada. Enquanto age o hidratante que eu passei embaixo, eu aproveito para aplicar também um pouquinho de lip balm no lábio, porque a grande maioria de nós já tem a boca levemente ressecada, então eu aproveito e hidrato também. E deixo agindo um pouquinho enquanto eu preparo a base até a hora de aplicar o batom, fica o lábio bem hidratadinho. O formato de rosto da Larissa é formato de coração. Para isso, eu vou usar umas técnicas de luz e sombra, aonde o sombreado maior fica na parte superior, com uma tonalidade mais escura. Na parte inferior, eu vou dar só uma pitadinha na ponta do nariz, mas deixando a maior área possível iluminada na parte inferior. O nariz, uma leve pontinha, um quebradinho em cima, tudo isso a gente vai corrigir com efeito de luz e sombra, que você vai acompanhar agora nesse passo a passo. Antes de começar as cores escuras, eu vou fazer uma cobertura total com um tom médio, mais próximo possível da tonalidade da pele dela, com uma base um pouco mais fina, mais fluida, para depois em seguida começar com o nosso mapa ali de sombreamento. Quando as peles elas têm poucas manchinhas, normalmente uma camada mais espessa de base, ela já cobre. Nem sempre tem a necessidade de corretivos de neutralização. Então, pode olhar para cima, Larissa. Aqui na pele da Larissa, como você pode perceber, uma camadinha de base, ela já fecha bem, já fica bem corrigido já, né? Aquela parte que fica vermelha. Já desaparece. É importante pintar o pescoço também na hora da maquiagem. Cuidar esses cantinhos de orelha, esses cabelinhos, trazendo uma pitadinha, um pouquinho só de base para dentro da raiz do cabelo. Para que fique bem uniforme e não apareça que está de base. Outro detalhe também, essa parte aqui de trás da orelha. Principalmente quando a cliente está com o cabelo amarrado ou ela vai com o penteado preso para festa. Isso a gente pode estar disfarçando ali também com base. Normalmente aquela área é bem branquinha.
Nessa fase, eu vou aplicar, olha pra cima, Larissa, vou aplicar a base clara nas áreas que eu pretendo clarear. Centro de testa. Pontinha de nariz. Centro do queixo. Na parte escura, eu vou deixar a testa, as laterais da testa, fazer o sombreamento. Essa área aqui das maçãs, dá uma leve afinadinha. E ponta do queixo, aqui pontinha de queixo. E também aqui nesse altinho do nariz, pontinha de nariz e abinha de nariz. Depois de definida a área escura e a área clara, lembrando que essa pele está muito bem hidratada por baixo, tem uma base um pouco mais fina, com mais emoliência, onde me ajuda a misturar as cores direitinho e não vai secar com tanta facilidade. Para isso, eu escolhi também, para fazer essa parte do esfumado, eu escolhi um pincel Kabuki, que é esse que tem uma cerda um pouco mais reta, um pouco mais firme, que vai estar me ajudando nesse processo de misturar os tons sem marcar. Vou começar pela tonalidade clara e vou levando para a parte escura. Depois de feito cada ponto claro, eu vou para a parte escura. Para cima um pouquinho, Larissa. As pinceladas, elas são curtas e de várias direções, para cima, para baixo, de um lado para o outro, para cima e para baixo, de um lado para o outro, para cima e para baixo e de um lado para o outro. Fazendo isso, a aplicação ela vai ficar mais uniforme, você vai conseguir fixar melhor essa tonalidade. Pode fechar um pouquinho? Vai conseguir fixar melhor a tonalidade da base e misturar os tons de uma maneira bem uniforme. Aqui. Pode olhar para cima. Nesse passo, eu vou esfumar a parte escura e fazer essa tonalidade misturar na parte clara, que é onde eu pintei antes. Então, o pincelzinho, mesmo pincel que eu usei, mesma coisa. Vou em cada parte da área escura e vou esfumando. Para um acabamento um pouco mais refinado, eu vou usar um pincelzinho Duo Fiber, aquele que tem 2 tamanhos de cerdas, maiores e menores, onde eu vou conseguir um esfumado ainda mais delicado e misturando melhor essas cores. O movimento é circular, começando pela área escura dessa vez, e depois em seguida indo para a área clara. Fazendo isso, você vai mais no olho mesmo, vai treinando, observando. A hora que você vê que a tonalidade está uniforme, que está bem aplicada, você muda para outra área. Mas é basicamente isso, o movimento de repetição mesmo. De movimento circular, mexendo, 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 até a cor misturar. Para tirar, tá vendo a área onde eu apliquei escuro, claro, e agora para tirar aquela marca dos tons, eu volto a usar o meu pincel Duo Fiber para juntar os 2 tons. Aí dessa maneira eu não vou deixar ficar marcada a tonalidade. Pode abrir isso. Esse pó que eu tô usando é um pó translúcido.
é aquele banana, que é um pouco mais amareladinho. E eu vou aplicar na área embaixo dos olhos. Pode olhar para cima, Larissa. Essa área eu vou usar o pó como escudo de proteção, para a hora que eu aplicar a sombra, vai estar protegido. Também vou aplicar na área clara, onde a gente fez os efeitos. Pode fechar, Larissa, mantém fechadinho. Um pouquinho na pálpebra também. E a técnica que eu uso aqui é como se eu estivesse fazendo, colando, depositando esse pó na pele. Um pouquinho naquela pontinha de nariz que eu tinha clareado. Agora, na área escura, eu venho com o pó um pouquinho mais escurinho, uma tonalidade mais escurinha.